Olá, Descomplicado! Confere a novidade que o Descomplica TCC preparou para você. Anota aí o top 10 de dicas das professoras Vanessa Alves, Alzira Carla e da colaboradora Joana Ferreira. As 10 principais dicas da live, como fazer referências, parte 2. Top 1. A norma de referências, a ABNT-NBR 6023-2018, além dos tipos mais comuns de documentos, apresenta também documentos jurídicos, civis e de cartório, audiovisuais, entre outros. Alguns dos documentos inseridos nessa atualização foram redes sociais, podcasts, correspondência, e-mail eletrônico, certidão de nascimento e contrato. Top 2. Ao normalizar a referência de documento jurídico, que uma vez citado no trabalho acadêmico, deve ser referenciado e inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos, em meio físico e eletrônico. Top 3. Na parte de legislação, a norma inclui Constituição, decreto, decreto-lei, emenda constitucional, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, lei orgânica e medida provisória, entre outros. Para a referência desses documentos, os elementos essenciais são jurisdição ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, epígrafe e ementa transcrita conforme publicada, dados da publicação. Elementos complementares podem ser acrescentados para melhor identificar o documento. Top 4. Para a referência de jurisprudência, que tem a ver com o conjunto das decisões sobre interpretações das leis feitas pelos tribunais de uma determinada jurisdição, a exemplo de acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre outros, a NBR 6023/2018 considera os seguintes elementos essenciais: jurisdição em letras maiúsculas, nome da corte ou tribunal, turma e ou região, entre parênteses, se houver, tipo de documento, agravo, despacho, entre outros, número do processo, se houver, ementa, se houver, vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal, nome do relator, precedido da palavra relator, se houver, data de julgamento, se houver, dados da publicação. Notas podem ser inseridas ao final da referência para melhor identificar o documento. Top 5. Quanto aos documentos civis e de cartório, que é uma novidade da norma de referência, os elementos essenciais são jurisdição, nome do cartório ou órgão expedidor, tipo de documento com identificação e destaque, data de registro, precedida pela expressão registro em. Top 6. Para documentos audiovisuais, a norma de referências inclui imagens em movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD, Blu-ray, CD, fita magnética, vídeo, filme em película, entre outros. Os elementos essenciais em se tratando de vídeos do YouTube são título do vídeo, local, ano da postagem, duração do vídeo, nome do canal, registro do endereço eletrônico precedido da expressão disponível em e data de acesso, precedido da expressão acesso em. Top 7. Para documentos sonoros no todo, os elementos essenciais são título, responsável pela autoria, compositor, intérprete, ledor, entre outros, local, gravadora, data e especificação do suporte, obedecendo às especificações de cada tipo de documento sonoro e inserindo elementos complementares quando necessário para melhor identificar o documento. Para documentos sonoros em meio eletrônico, inserir o disponível em e o acesso em. Top 8. Para referência de correspondência, a norma de referências inclui bilhete, carta, cartão, e-mail, entre outros. Os elementos essenciais são remetente e autor, título ou denominação, destinatário se houver, precedido pela expressão destinatário, local, data e descrição física, tipo. Quando for correspondência em e-mail eletrônico, deve inserir informações sobre esse e-mail, por exemplo, pendrive, online e outros. Elementos complementares podem ser acrescentados para melhor identificar o documento. Top 9. Para referência de documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico, a norma inclui base de dados, listas de discussão, programas de computador,
redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros. Os elementos essenciais são autor, título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição, se houver, local, data e descrição física do meio eletrônico. Elementos complementares podem ser acrescentados para melhor identificar o documento. Top 10. Para a referência de entrevista, os elementos essenciais são entrevistado ou entrevistada, título da informação, nome do sujeito a quem foi cedida a entrevista. Informações do suporte no qual será divulgada a entrevista e demais elementos complementares que possam recuperar a informação, a exemplo do link de acesso. Gostou? Quer saber mais? Então confere na descrição do vídeo Live 4 Como fazer referências, parte 2, dicas de leituras sobre o assunto. E esse foi o Top 10 do Descomplica TCC sobre como fazer referências, parte 2. Afinal, complicar para quê? E aí, gostou das nossas dicas? Então inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso conteúdo e compartilhe o vídeo com alguém.